Vamos falar agora, Vitor Vilar, de mais um jogo abaixo do Vitória, né? Pelo menos foi a impressão que eu tive. Um primeiro tempo muito fraco, né? De se acompanhar assim. Pelo menos pela TV. Eu não sei se você estava no estádio, né? Não sei se no estádio foi mais emocionante, mas pela TV foi um joguinho ali modorrento no primeiro tempo. Na etapa final, o Vitória até começou melhor, né? Até acho que o melhor recorte foi ali os primeiros 10 minutos, até antes de tomar o gol, né? Até basicamente ali de sair atrás no placar. Me pareceu ali um momento interessante do Vitória. E aí, a Universidade Católica fez um gol, mas pouco tempo depois teve um jogador expulso. E aí o Vitória aproveitou parcialmente, né? O jogador a mais conseguiu fazer o gol de empate com o Mateuzinho de pênalti, mas não conseguiu criar as chances necessárias, Vitor, para virar, né? Não é que pressionou, o goleiro fez várias defesas. Obviamente, teve mais volume aqui naquela reta final, mas não conseguiu criar mesmo com um jogador a mais, inclusive correu riscos até de perder, né? Mesmo com um a menos, a Universidade Católica teve chances e a atuação somado com o resultado, aumenta ainda mais a pressão aí para o Carpini, como eu disse aqui na abertura, uma vitória nos últimos 7 jogos. Boa Fala, noite. Fábio. Boa noite, Fábio. Boa noite. Bom dia, né? Que já é mais de Boa meia-noite aqui. madrugada, né? Boa madrugada para nós. Pois é, eu estava assim no Barradão, vim direto do Barradão para cá, né? Nessa madrugada aí de quinta-feira já. E, cara, assim, a sensação que dá no estádio, né? Você falou sobre como é que foi ver o jogo no estádio, né? Que na TV foi muito ruim. E no estádio também eu acho que foi até pior, porque o choque é muito grande, né, rapaz? É uma sensação de maior irritação, né? Falando agora inicialmente como um torcedor, né? Que obviamente a gente é analista, mas a gente é torcedor. Então, o choque é muito grande, assim, é um choque muito grande porque foi um jogo especial, né? O Vitória voltar a jogar a Sul-Americana depois de tanto tempo, deu um bom público até 9 anos, né? para um jogo de 9 anos sem disputar a Sul-Americana e um jogo de 9h30 da noite deu um bom público, a torcida animada, com vontade de ver o Vitória de volta na Sul-Americana. E eu acho que é justamente esse o ponto da análise, cara. Porque, assim, esse jogo de hoje, ele foi um grande contraste, eu acho. Eu acho que o lead, digamos assim, da análise é esse. Um grande contraste, cara, um grande choque para o torcedor entre um Vitória que está na Sul-Americana, né, que está disputando a Sul-Americana depois de 9 anos, um Vitória que ir para a Sul-Americana é um símbolo de uma recuperação de um clube que há pouco tempo estava na Série C, brigando para não cair para a Série D e se recuperou muito rapidamente. É um símbolo, é um marco voltar para jogar a Sul-Americana. Lembra os bons momentos do Vitória, né? Essa classificação para a Sul-Americana do ano passado, né? Para esse ano, né? A classificação obtida do ano passado. Era uma espécie de indício, de resposta de que o Vitória estava se recuperando depois daquelas quedas consecutivas e que estava no caminho certo, um time que estava em alta, assim, né? Terminou 2024 super bem com seu torcedor, o Carpini em alta também com a torcida. E agora, assim, você tem um jogo como esse que marca um contraste grande entre esse Vitória que está na Sul-Americana e a triste realidade, assim, uma realidade muito preocupante, que é essa realidade atual do time, né? Porque, assim, quando eu falo que é um contraste, né, e que traz essa lembrança para o torcedor, é porque, é como eu falei, o Vitória que conseguiu a vaga na Sul-Americana era um Vitória que parecia que estava indo num caminho muito bom, né, um caminho de reconstrução e que, assim, tendia a crescer, tendia a só crescer, só ir para frente, que foi o Vitória de 2024, assim, quem conseguiu essa vaga para a Sul-Americana depois de tanto tempo foi o Vitória de 2024, um time que tinha suas limitações técnicas também, né, Fábio? Um time que não era um primor técnico também, é um time que tinha várias limitações técnicas, mas que apesar disso, apesar das limitações técnicas, ele jogava bem, era um time que dava confiança para o torcedor. E tinha Era um time referências, né? que Eu tinha, acho que hoje a gente é, não consegue ver um jogador confiável ali. tinha referências e era um time que, apesar das limitações técnicas, o time jogava bola, um time que jogava bem, em muitas partidas jogava bem, mesmo quando empatava dentro de casa, às vezes, assim, não tinha um resultado tão bom,
mas o torcedor saía do Barradão fazendo aquele caminho para voltar para casa, pensando, pô, mas o time pelo menos está passando confiança, está empolgando, assim, né? Você pegava um jogo mais difícil em casa, que é natural da Série A, você pegar um Flamengo, como vai pegar agora, né, no Barradão, no final de semana, mas você jogava bem contra o Flamengo, você às vezes empatava em casa contra o Flamengo, mas você tinha uma confiança de que aquele time ia fazer uma boa Série A, uma Série A segura, como acabou fazendo. Era um time que criava, assim, encontrava espaço, sabia. Era um time que sabia jogar, que jogava bem e que, mesmo nas limitações técnicas, ele achava espaço. Ele conseguia criar suas oportunidades, conseguia criar sua chance. Passava muito pelas referências, né? Mateuzinho, Alejandro, Lucas Esteves, Wagner Leonardo, mas que conseguia superar os outros jogadores assim que eram mais limitados, que não entregavam tanto, criando oportunidades, criando chances, finalizando a gol, aproveitando as oportunidades que tinham, né? E esse time do Vitória de hoje em dia, cara, esse atual Vitória que está iniciando a nova Série A e que agora está iniciando a Sul-Americana, como eu falei, é um choque de realidade muito grande, porque não lembra nada o Vitória que conseguiu essa vaga, né? Aquele Vitória que conseguiu essa vaga que está agora na Sul-Americana jogando, era um Vitória competente, era um time que, sobretudo, era muito competente, né? Teve competência de conseguir essa vaga. E esse Vitória é um Vitória incompetente. É um Vitória que é limitado também, um time que não é referência, assim, não tem as referências e que também é muito limitado tecnicamente. E é um time que é refém dessas limitações. É um time que, vamos lá, ano passado você tinha um time limitado, mas que sabia jogar, sabia explorar os espaços, sabia criar suas chances. Esse time de hoje, ele é refém da limitação. Ele não consegue superar as dificuldades técnicas, não consegue superar as limitações e fica refém disso. É um time que fica facilmente enjaulado, facilmente marcado, facilmente anulado pelo adversário, né? É um time que mesmo quando você troca no segundo tempo, às vezes troca o ataque todo e mesmo assim não consegue criar, não consegue criar perigo para o adversário, não consegue sequer criar oportunidades de chute a gol, né? Porque uma coisa é você terminar um jogo como o de hoje e falar assim, não, sei lá, o Vitória tem medo de chutar gol. É um time que, como eu vi hoje no Barradão, né? Muita gente falando isso durante o jogo e após o jogo. Pô, é um time que parece que tem medo de chutar gol, sabe? Esse comentário. Ah, pô, o time, pô, termina um jogo como esse, 90 minutos no Barradão, contra um time que é um adversário fraco, assim, não é um grande adversário da Sul-Americana. Eu acho que o Defensa e Justiça deve ser o adversário mais difícil, mais qualificado desse grupo. E, cara, aí o pessoal fala, pô, parece que é um time que tem medo de chutar, mas a verdade, quando você para analisar a partida de hoje, é que nem para você chutar gol, você precisa gerar essa oportunidade, você precisa gerar essa chance de chutar. E o Vitória sequer consegue gerar a oportunidade de chutar. Não é que o Vitória tenha medo de chutar, ele não consegue gerar a oportunidade. Não adianta você chutar, como aconteceu no jogo de hoje, duas vezes. Janderson, que está aí na tela, chutou duas vezes em cima da marcação, porque ele chutou por chutar, sabe? Sem ter uma grande oportunidade de fazer a finalização. Então, é um contraste muito grande. É uma coisa assim chocante. É você entender que o Vitória, há poucos meses, assim, há 4 meses, conseguiu terminar uma Série A muito bem, terminar uma Série A em alta, confiança lá em cima e conseguiu uma vaga na Sul-Americana, né? Mais um, digamos assim, mais um degrau que o Vitória subiu na sua reconstrução após bater na Série C e quase na Série D. E aí, de repente, você tem uma estreia na Sul-Americana em que o Vitória, o atual Vitória, essa realidade atual do Vitória é muito dolorida, sabe? Você vê um time que 90 minutos sofreu na marcação de um adversário limitado também. Que o Universidade Católica de Quito, ele não é um grande adversário, não é um time extremamente qualificado, mas soube marcar o Vitória. Chegou aqui e anulou o Vitória. E assim, é muito complicado também a gente chegar para analisar uma partida como essa, porque a verdade mesmo que a gente tem que falar aqui é que o Vitória, primeiro, achou uma expulsão, né? Teve uma expulsão do time contra o jogador do Luiz Castilho, né? Do Universidade Católica, uma expulsão que eu achei justa, uma expulsão que ele já tinha tomado o cartão amarelo por causa de uma falta, depois deu um chutaço na bola
após cometer uma outra falta, ele deu um chute para atrasar o jogo, o árbitro corretamente puniu ele com o segundo amarelo. Então a expulsão foi justa, mas se não fosse a expulsão, assim, o Vitória não, sabe, não conseguiria empatar essa partida também. A Foi, impressão foi foi essa um mesmo. achado, né? A sensação, acho que geral é essa, assim, a expulsão foi um achado para o Vitória, foi uma bênção para o Vitória naquela situação da partida. E, sobretudo, o pênalti, né, cara? A verdade é que se o Vitória deu a sorte de ter um pênalti a seu favor para poder sair com o empate do Barradão e não sair com a derrota na estreia da Sul-Americana. Porque se não fosse a expulsão, o Vitória não conseguiria, eu acho que empatar, e se não fosse o pênalti também, o Vitória não conseguiria empatar, entende? Essa que é, esse que é o saldo do jogo. Quando você espreme essa partida, você fala, velho, se não fosse isso aí, ainda bem que o Vitória arrumou esse pênalti, sabe? Ainda bem que teve o VAR, ainda bem que teve VAR, né? Uma competição com VAR, que apontou um pênalti que para mim foi bem marcado também, né? No estádio a gente não viu nada, a verdade é essa. Não deu para ver nada no estádio. Tanto é que quando o árbitro chamou, né, e ficou lá esperando para revisar, é, muita gente não sabia nem o que tinha acontecido. Aí depois vem chegando as informações, né, no celular, no WhatsApp, o pessoal falando, ah, parece que foi mão do jogador do Católico e tal. Mas no momento a gente não viu nada, assim. Na saída do jogo foi que eu fui olhar o vídeo e, sem dúvida nenhuma, foi pênalti. Acho que foi um pênalti bem marcado. E que foi uma bênção para o Vitória, cara, porque senão o Vitória não conseguiria empatar esse jogo. Ia sair com a derrota na estreia. E aí, acho que para finalizar esse lead aqui, né, antes de falar das partes mais táticas e técnicas e nuances da partida em si, eu acho que uma outra coisa também que tem que se destacar, ou melhor, que tem que se criticar, é aquilo que você trouxe, Fábio, no início do comentário. É preciso criticar Carpini hoje. Tem que se criticar Carpini e criticar muito o técnico do Vitória, sabe? É um técnico que tem uma moral imensa com a torcida, pelo que ele fez no ano passado, tirou o Vitória de um início de Série A tenebroso. É um técnico que tem muita moral, que tem muito crédito. Não acho que seja caso para demissão, como muita gente já está querendo pregar, muita gente querendo a cabeça de Carpini a essa altura. Não vou mentir para você, muita gente durante a partida e na saída do jogo, né, muita gente falando, ah, não aguento mais Carpini e tal, tem que trocar, tem que tirar o técnico, tem que trocar de técnico, blá, 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 reclamando sobretudo de aquilo que eu acho que vem à tona toda vez que acaba, talvez um trabalho mais longo, né, como é que está se tornando um trabalho de Carpini, né, que já vai para o seu segunda temporada, que é a tal da panelinha, né, muita gente começa a acreditar que existe uma panelinha no elenco. Mas assim, não vou cair nessa história porque eu acho que isso é muito coisa de torcedor que tá pirado, que tá chateado com o resultado do início ruim do Vitória de temporada e fica tentando apontar esse lado. Mas acho que não há dúvida que tem que criticar Carpini. É preciso criticar Carpini e criticar ele duramente. Por quê? Primeiro porque ele não consegue fazer o time jogar, ele não consegue achar soluções, nem para preparar a partida. Porque o que se espera de Carpini é que ele prepare a partida bem e que o Vitória, mesmo nas suas limitações técnicas, consiga vencer o adversário, consiga criar chances, sabe? Consiga criar oportunidades de ganhar em casa uma partida como essa. Ele não consegue preparar a partida bem, o Vitória não apresenta evolução, sabe? Tática, de movimentação, de você poder trabalhar o time de uma maneira que ele consiga achar os espaços, consiga fazer jogadas que criem espaço numa defesa mais fechada, como é o caso do Católica hoje. E também não acontece, a solução também não vem durante a partida, né? Não vem durante a partida, porque ele muda e é mais um jogo hoje que o Vitória no final foi do bambo, como a gente fala. O Vitória apostou no bambo, foi para o abafa de qualquer jeito, foi para a correria de qualquer jeito. A reta final do Vitória, sobretudo depois da expulsão, do pênalti, né? As trocas foram para colocar o Vitória no bambo, colocar o Vitória jogando de maneira completamente atabalhoada para buscar o gol de qualquer jeito. Então o Carpini não consegue preparar a partida, não consegue mudar o time durante a partida. Isso é muito preocupante para um técnico que
Teve até na última live aqui no jogo contra o Juventude, eu analisei, um torcedor falou, parece que é um dublê de Carpini, parece que é um sósia que está ali. E de fato, é essa a sensação que dá, porque não parece ser o mesmo técnico do ano passado. Carpini preparava o time muito bem para enfrentar os adversários. Ele preparava, estudava os adversários e conseguia explorar as falhas do adversário. Conseguia achar espaço mesmo na limitação técnica do Vitória. E ele não está preparando bem os jogos dessa temporada. E durante o jogo ele não consegue fazer as correções. Agora, sobretudo, eu acho que a maior crítica de Carpini, para Carpini, tem que ser a escalação, velho. Não Isso. existe, sinceramente, não existe Carpini vir para esse jogo, um jogo desse peso, desse tamanho, da Estrada Sul-Americana, com jogadores, com a penca de jogadores que foram reprovados nessa temporada. Jogadores que tiveram, assim, suas atuações, seus desempenhos altamente criticados pela torcida, ao ponto de vários jogadores já estarem queimados com a torcida a essa altura da temporada. Estou falando, por exemplo, de Cáceres. É um cara que não dá para entender a insistência de Carpini em Cáceres, não dá para entender a insistência de Carpini em Cáceres. Chega a irritar o torcedor já está irritadíssimo com isso. Hoje no Barradão, não sei se dá para ver na transmissão da TV, Fábio, Deu. Muito vaiado, né? mas Toda vez que pegava vaiado na e bola, exatamente. Deu para ver na TV, né? deu. E não sei se deu para ver também, isso às vezes não vaza na TV, mas várias vezes o torcedor pedia Claudinho, assim, um coro uníssono da torcida, sabe, no estádio, Claudinho, Claudinho, Claudinho. Por que isso, assim, não dá para entender a existência de Carpini em colocar Cáceres, sendo que você teve Claudinho sendo talvez o único jogador que se salvou do Vitória inteiro contra o Juventude. E toda vez que ele entra em campo, ele joga bem, ele consegue criar alguma coisa, sabe? Então, não dá para entender a existência em Cáceres, sendo que tem um outro jogador que está pedindo passagem, a torcida já encheu o saco de Cáceres como titular e começa a acreditar na coisa da panela. Assim, não dá para você não dá para você, dá para você ter que entender o torcedor que a essa altura o torcedor mais pirado, mais chateado, mais irritado, começa a falar, velho, é uma panela. Porque Cáceres não tem razão de estar continuar jogando com as atuações de Claudinho e as atuações ruins de Cáceres. Porque nem um nota 7 mais que ele costumava ser, ele está sendo. Ele não está entregando o regular mais, ele está entregando o ruim. E hoje foi um jogo desse. E não só Cáceres, velho. Não tem como Carpini vir para um jogo desse tamanho. Porque eu vou te falar, velho. Hoje o Barradão teve um bom público para um jogo de 9h30 da noite numa quarta-feira. Um bom público mesmo. Foi o primeiro público bom do Barradão nesse ano, tirando o Bavi, que aí é natural ter um público bom. Digo assim, sem ser clássico. Foi o melhor público do Barradão nesse ano. Por quê? Porque o torcedor tá empolgado, cara. A torcida queria ver o Vitória de volta na Sul-Americana, o Vitória, né, voltando a disputar uma competição internacional. Então, o Vitória, a torcida queria ver esse momento do Vitória, queria viver esse momento. E aí, Carpini parece que não soube ler a importância desse jogo para a torcida. Parece que ele não entendeu a expectativa que a torcida tinha. Porque ele fez uma escalação com Cáceres, que eu já falei, mas também teve Hugo, que é um jogador que foi reprovado, é um cara que precisa ser até para o jogador, ele precisa ser poupado durante algum tempo para poder ver se recupera a forma física dele. Assim, não, a forma física não, a forma técnica mesmo, sabe? O desempenho, que não parece nenhum jogador que a gente viu no Botafogo. Assim, não é uma grande coisa que a gente viu no Botafogo, mas ele está abaixo do que era no Botafogo. Não tem como você ir para um jogo desse com Hiller, também é outro cara que parece que é panela já de Cáceres, de Cáceres e de Carpini, né? Parece que é panela, porque é um cara que foi muito mal contra o Juventude e, de repente, continua como titular contra a Universidade Católica. Não dá para você entender Mosquito. É outro cara que até hoje não entregou. Quando entrega alguma coisa é saindo do banco. E hoje é titular do Vitória contra no jogo da Sul-Americana. E, sobretudo, não dá para entender Lucas Braga, velho. Cara, Lucas Braga é um caso que a torcida, velho, pode até ser erro de outro jogador. Ele pode até estar fazendo feijão com arroz, mas para a torcida tá de saco tão cheio de Lucas Braga que se ele faz assim um feijão com arroz, o pessoal critica. Do tipo, velho, não é possível, esse Sim. jogador é muito preguiçoso, não sei o quê. Já tá pegando no pé, sabe? Já virou ranço.
E ele é um cara que parece que ligou a máquina do deboche também, porque hoje Braga foi gritado o primeiro tempo inteiro pela torcida, porque ele ficou do lado do torcedor. Ele foi gritado o tempo todo, vaiado, xingado o tempo todo. Vaiado não. Ele foi xingado, tipo assim, pô, velho, você é muito lerdo, cara burro, não sei o quê, blá, 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 blá. Corneta, né? A corneta da torcida Uhum. normal. E aí no segundo tempo ele não errou no gol, não foi culpa dele, mas ele recebeu uma vaia assim sonora na hora que ele saiu, né, de campo. Não sei se deu para perceber isso também na transmissão, Fábio. Sim. Uma vaia imensa, cara. O pessoal pegou a raiva que teve de Cáceres pela falha e parece que descontou toda nele. E ele saiu, tipo, meio que debochando, assim, batendo palma para torcedor, sabe? Tipo, debochando. Então, assim, velho, vou te falar uma coisa. Carpini tinha que ter feito uma leitura melhor da escalação, entender melhor a expectativa desse jogo, entender que muito torcedor que não tem ido ao Barradão nesse início de temporada porque não se empolgou ainda com o time, decidiu ir para o jogo da Sul-Americana, porque era estreia na Sul-Americana, e, velho, a paciência ia ser curta. E esses jogadores que já estão queimadíssimos no Vitória, a paciência neles, com eles ia ser muito menor. Então, assim, Carpini, velho, eu entendo os questionamentos a ele a essa altura, porque hoje ele foi muito culpado, sim, pelo empate. Culpado pelo mau desempenho do time, culpado por não ter encontrado soluções ao longo da partida e culpado por ter colocado em campo uma escalação assim inexplicável, inexplicável. É inexplicável, como eu falei, você entrar com essa penca de jogadores, tendo Claudinho no banco, tendo PP no banco, tendo que são Que nem jogadores assim, entraram, né, são inclusive. jogadores como? Que nem entraram no jogo, né, os dois. Nem o PP, nem o Claudinho. Pois é, nem entraram no jogo, Fábio. Imagina. Você teve PP no banco, Claudinho no banco, Léo Pereira, Eric. Ah, são jogadores que já entregaram alguma coisa? Não, não entregaram ainda, mas não, tirando o Claudinho, né, que já entregou. PP chegou há pouco tempo, Eric chegou há pouco tempo, não entregaram muita coisa, mas são jogadores que não carregam essa mochila, né, do peso que Lucas Braga, Cáceres estão nessa temporada Sim. aí. Então, é inacreditável, velho. Muito bem. Alguns comentários aqui, antes da gente voltar aí para análise do jogo. O Murilo Orc, ele fala que Carpini, desde que chegou ao Vitória, nunca conseguiu preparar o time bem. O primeiro tempo é sempre um sufoco, porque ou entra com a postura errada ou peças erradas. Para o segundo tempo ele tenta fazer mudanças. O primeiro tempo foi muito ruim, né? O Vitória deu uma finalização em 45 minutos. Eu nem lembro que finalização foi essa, Fábio. Eu já Acho que foi ia uma preparar finalização aqui meu. fraca, acho que foi uma finalização fraca no gol, inclusive, eu não lembro também qual foi Não foi exatamente. nada muito, não foi nada muito É, notável, né? Porque eu não lembrava, cara. Juro pra você, não lembro dessa finalização, assim. foi uma. Para mim, a primeira chance que o Vitória teve mesmo. Ah, foi a falta de Mateuzinho, eu acho. Deve ter sido a falta que ele cobrou, não? Isso. Acho que foi isso. Talvez tenha sido isso. Porque a primeira finalização de bola jogada assim mesmo foi no segundo tempo com o Mosquito, né? Arrancando pela direita e chutando cruzado, que o goleiro defendeu. Eu acho que foi a falta de Mateuzinho no primeiro tempo que ele cobrou. Deve ter sido essa finalização, porque nada muito notável, realmente. O primeiro tempo foi um horror. Muito bem. Aqui, quem tá por aqui é o Matheus Vencimento. Ele fala: Lucas Braga, pelo amor de Deus, não existe Cáceres nesse jogo. Carpini é soberbo. É... O Saulo Lessa fala: horrível a reta final, quase toma o segundo gol. É isso, né? Ainda teve isso, né? Não é que o. Até ficou mais perto da Universidade Católica no contra-ataque fazer um segundo gol do que o Vitória fazer o segundo gol na pressão, né? Assim, cara, eu até ia comentar isso, né, quando a gente fosse falar do jogo assim, mas já trazendo, é isso, cara, assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a sensação que eu tive foi que, assim, o Vitória teve a expulsão, aí depois o Vitória teve o pênalti logo em seguida, e depois do pênalti, o Vitória não criou nenhuma grande É. oportunidade. Quem teve a grande oportunidade, quem teve a grande oportunidade de sair com a vitória hoje do Barradão foi a Universidade Católica, porque teve aquele contra-ataque, né, que o cara perdeu, assim, foi um contra-ataque. Eu não sei quem foi que perdeu, não vi.
enfim, no estádio é difícil ver alguns números e tal, ainda mais jogador que a gente não conhece, né? Eu não conheço ninguém da Universidade Católica. Mas foi uma grande oportunidade que ele chutou para fora, né? Raspando a trave, assim. Aquela foi a grande oportunidade pós-pênalti convertido pelo Vitória. Então, sim, quem teve a grande chance de sair, assim, quem chegou mais perto de sair com a vitória hoje foi o Católica, sem dúvida nenhuma. Com um a menos, né? Esse que é o detalhe. Naquela altura era um a menos. Isso. Ainda sobre o jogo, Vitor, você gostaria de destacar mais aí, antes da Cara, gente partir assim, para o campinho? eu confesso a você que a minha impressão foi que o Vitória ficou muito preso na marcação do Católica no primeiro tempo, né? O Vitória até começou de maneira meio empolgante, assim, porque acho que o estádio cheio, aquela coisa de cantar, o Vitória entrou com muita vontade em campo, mordendo, aquele perde-ganha ali em 10 minutos iniciais, né? Um Uhum. perde-ganha, aquela vontade mordendo. Mas depois, velho, teve até uma pausa, assim, foi um momento em que o jogador do Católica se machucou, aí fez um pouquinho uma pausa, aí teve como se fosse uma mini reuniãozinha dos jogadores do Católica, e o técnico conversou com eles. Aí depois daquilo ali, o Católica parece que encaixou a marcação e o Vitória ficou muito preso. E é isso que eu queria destacar assim, no primeiro tempo. Porque eu falei, né, que o time de 2024 tinha limitações técnicas, mas ele conseguia achar espaço mesmo nessas limitações, conseguia criar oportunidades. E esse time atual, ele é muito refém da limitação técnica. O que aconteceu? O Vitória ficou preso na marcação. O Católica encaixou a marcação, e o Vitória passou inclusive, em um determinado momento do primeiro tempo, o Católica teve até mais chances de trocar passes, né, no campo de ataque do Vitória do que o Vitória. O Vitória, a bola ficava mais com o Católica, ele trocava mais passes ali no primeiro tempo, sobretudo explorando o espaço que o Vitória dava, porque o Vitória estava muito espaçado em campo. O Vitória estava muito tentando fazer a pressão alta e aí deixava muito espaço ali naquela área do meio campo. Baralhas e Hiller não conseguiam fazer a marcação sozinhos. E aí, quando o Vitória roubava a bola, ele tentava acelerar demais o jogo com bola longa, tentava dar um jogo em transição e que não funcionava, assim, não conseguia encaixar. E quando o Vitória tinha a bola, você tinha jogadores numa atuação extremamente protocolares, né? Tipo, Braga extremamente protocolar, Hugo sem conseguir chegar à linha de fundo e criar grandes jogadas, Mosquito e Cáceres pelo lado direito mal apareceram, porque o jogo do Vitória estava muito pelo lado esquerdo, muito pelo lado esquerdo, que era onde Mateuzinho caía, e aí acabava que a bola circulava mais entre Lucas Braga e Hugo. Dois jogadores extremamente protocolares, como eu falei, no lado direito não aparecia. E assim, velho, é como eu falei, né? O pessoal reclamava que o time tinha, como se o time tivesse medo de chutar gol, mas a verdade é que, assim, o Vitória não gerava essa oportunidade, né? Eu acho que esse é o detalhe do time de Carpini atual. Ele não consegue gerar oportunidade de chutar. O Vitória tem atuado de maneira muito alargada, tipo assim, ele alarga muito o campo, dá para ver que essa é uma intenção de Carpini, né, de você abrir bem os pontas e para gerar jogo pelas laterais de campo. E só que isso precisa de uma aproximação entre o ponta e o lateral, entre o meia e o ponta e por aí vai. Isso não acontecia, assim, não acontecia no primeiro tempo. Acabava É um time que muito um cara engessado, como né, o Vitória. muito engessado. Exato, acho que a palavra é essa, cara, muito engessado, preso na marcação, engessado, né? Porque assim, os jogadores dessas pontas recebiam a bola, Hugo, Lucas Braga, sobretudo pelo lado esquerdo, recebiam a bola e sem ter com quem triangular, né? Sem ter com quem fazer jogada, criar jogo. E aí eles tinham que ir para um contra um, assim. Quantas vezes o Lucas Braga teve que criar jogada indo para o X1 ali, né? Tendo que driblar para romper a linha. E, velho, pô, quando você tem um time limitado, você não consegue criar nada assim, velho. Não consegue criar nada assim. Não tem como você confiar que o Lucas Braga vai conseguir fazer um jogo num contra um, que Mosquito vai fazer um jogo num contra um. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Como não aconteceu. O time já sabe demais. E aí, velho, a torcida numa impaciência terrível, né? Porque não foi no segundo tempo depois do gol, cara. Foi no intervalo, teve vaia no Barradão. Teve uma vaia, né? E já teve vaia para Lucas Braga, inclusive. Teve um lance que ele errou pelo lado esquerdo e a galera tacou vaia nele no primeiro tempo já. Porque a torcida viu o engessamento.
E aí, no segundo tempo, eu acho que a gente já falou bastante, né? Porque eu também concordo, eu acho que o Vitória voltou bem no segundo tempo, talvez tenha sido o melhor recorte do Vitória aquele iníciozinho do segundo tempo, em que de fato criou alguma oportunidade, né? Com chute de mosquito, por aí vai. Só que aí, para acabar com o Vitória, velho, assim, para destruir a moral do Vitória, durou 10 minutos isso, porque aos 54, como tá aí na tela, Cáceres errou feio na saída de bola e aí entregou o gol para a Católica, né? Que pro Católica que fez uma transição rápida e fez o gol do London. E aí, enfim, já falamos aqui, né? Vai a Cáceres, vai a Braga, por aí vai. Depois, enfim, já falamos tudo. Teve a expulsão que eu achei merecida, depois o pênalti e, inclusive, uma coisa, né? Que eu queria pontuar durante a, eu não sei da TV, mas assim, no estádio, a revisão do pênalti durou um século, cara. Durou muito tempo. Uma irritação Durou enorme. mais de 5 minutos, né? Até foi dito na transmissão, o pouco tempo de acréscimo, né? Porque Pois o é, acréscimo foi basicamente só o tempo da revisão. Ele deu 6 minutos, eu exato, acho, né? E só a exato. paralisação foi 5 minutos. É preciso pontuar isso, porque a outra reclamação muito grande, uma coisa que eu senti assim, negativo da partida, foi que o Vitória, desculpa, que o árbitro tomou muito tempo na revisão do pênalti, muito tempo na revisão do pênalti, e os acréscimos de 6 minutos só não compensaram a pausa que foi. Outra Uhum. coisa também, o Católica fez muita cera o jogo todo. No segundo tempo foi muita cera. O goleiro só foi receber cartão amarelo nos acréscimos do jogo, sendo que ele fez uma cera absurda durante toda a partida. Toda a partida. O goleiro do Católica. Muitas faltas também. O time do Católica bateu muito no time do Vitória, né? Muita falta. Sim. E aí, toda vez que tinha uma falta também contra o Católica, os caras paravam, ficavam um tempão caído em campo. E 6 minutos de acréscimo foi um absurdo, velho. Um absurdo. Mas, de qualquer forma, eu não sei nem se dando 15 minutos de acréscimo, o Vitória ia conseguir, velho. Porque, como a gente falou, a melhor chance no final do jogo foi do Católica, naquele contra-ataque. E eu senti que o time ficou, assim, depois do pênalti, foi muito no bambo. O Vitória tinha que ter, e eu acho que aí é falha de Carpini, uma falha coletiva muito grande. Esse bambo, ele não pode ser um recurso do time. Mesmo que você bote um Carlinhos lá para finalizar de cabeça, escorar de cabeça como ele fez, né, para um lance que depois Fabri não chutou, esse bambo ele não pode ser um recurso do time. O time com um a mais, como é o caso do Vitória, ele tem que fazer balanço ali, tem que balançar a defesa adversária, tem que virar a jogada, tem que tocar, tem que manter a posse de bola, tocar, fazer ela circular, sabe? Movimentar, envolver o adversário, que você tem um a mais, pô, você tem que criar o espaço. Quando o Vitória pegava a bola, acelerava demais, tentava atacar na velocidade, soltava a bola em Eric saía igual um doido pro ataque e mandava a bola na área. Era bola na direita, Eric se picava para ataque, lançava Cáceres e bola na área. E aí, tipo assim, você que tem um homem a mais, como é que você aproveita esse homem a mais fazendo esse bambo desse jeito? Como é que você consegue tirar vantagem dessa superioridade numérica se você não gera a superioridade numérica no lance, né? Você triangulando, você tocando a bola, você consegue criar uma superioridade numérica que dê vantagem para o seu ataque e criar uma chance. E o Vitória não soube explorar isso, foi pro bambo como se tivesse, sei lá, 11 contra 11 e vai com do jeito que dá, não pode, pô. Vitória Carpini, é erro de Carpini isso. Carpini precisava ter dado uma tranquilidade para os jogadores e falar assim, galera, vamos tocar a bola, vamos aproveitar o homem a mais, pô. Não pode ser assim nesse bambo que tá. Então, mesmo que desse 15 minutos, eu acho que o Vitória, desse jeito que estava jogando, não ia conseguir ganhar o jogo, não. É isso, também, apesar do acréscimo, obviamente, bem reduzido, né? Tá ali para pelo menos 9 minutos, assim, no mínimo. Eu Do falei, acordo eu dos. falei, ô Fábio, eu falei, velho, é no mínimo 10 pela Isso. cera, pelo VAR, mas não, o cara deu 6 minutos. O Saulo Lessa falou que foi até bom, porque o Universidade Católica podia fazer o segundo gol. Tem esse outro lado também. É, e tem uma questão, né? O Vitória cruza a bola, mas não tem um atacante de qualidade, né? Porque o Janderson, num nível de exigência maior, já se provou que não faz diferença, né? O Carlinhos também é alto, mas
não quer dizer que ele é bom pelo alto, né? Ele só é alto. Então, cruzar sem uma referência ali, né? Sem um atacante realmente que saiba ganhar no alto, saiba ganhar ali do defensor, saiba até se desvencilhar da marcação, fica difícil, né? Então, realmente, muitos problemas, viu, pro Vitória aí, que tem uma sequência, inclusive, difícil, né? Pega Flamengo em casa e depois vai pra Argentina, enfrentar o Defensa e Justiça, né? Então, E pelo. depois pega o Inter, Inter, só o isso. Inter. É, tá uma maravilha. Tá linda essa tabela do Vitória aí. Não me E parece assim, velho. que. Não, eu ia falar o seguinte: você viu as alterações de Carpini no segundo tempo? Ele pegou, botou Eric, beleza. Tá correto. A gente tinha que botar mesmo, porque Mosquito não jogou nada. Teve que tirar Lucas Braga e botar Léo Pereira. Aí eu concordo, teve que fazer isso mesmo. Mas aí, por exemplo, aí não é culpa dele, né? O elenco é limitado. Mas Carlinhos é o que você falou. O Carlinhos é um cara que, pro Bambo ali, como tava jogando Vitória, ele tem que entrar desse jeito mesmo. Agora ele saia muito da área, velho. Saia muito da área para buscar, para tentar fazer o pivô, carregar. Os lances principais de Carlinhos no jogo, em que ele tocou na bola, foram toques em que ele saiu da área para tentar carregar. Pô, Carlinhos não é para fazer isso, velho. E quando a bola era lançada na área para ele, é o que você falou, ele é alto, mas ele não consegue desviar de cabeça, ele não consegue ganhar de cabeça. Ele só teve um toque de cabeça no jogo, que foi uma ajeitada que ele deu para Fábio depois. Eu nem entendi o que aconteceu, o árbitro chegou anulando, mas ele não conseguiu chutar e eu acho que depois deu uma falta de Fábio, né? Então, assim, eu. E Fábio depois entrou, inclusive, no lugar de Janderson e assim, não conseguiu. Não era um jogo para Fábio, né? Eu acho que Fábio é um cara. É falta de opção mesmo, só pode ser, porque Fábio é um cara para explorar espaço. E aí, Uhum. espaço não é o que você vai ter contra um time fechado que nem o Católica, né? Então, não ia dar em nada, a verdade é essa. E eu concordo com o Saulo, velho. Capaz do Católica, com 15 minutos de acréscimo, ter até mais chance do que o Vitória. Carlos Júnior falou que as vaias ao Cáceres eram muito mais pro Carpini, né? Do que exatamente pro jogador. Eu concordo. Eu acho que foi a intenção da torcida mesmo, vaiar Carpini, através de Cáceres, por achar que Cáceres é uma panelinha de Carpini, né? E também os pedidos para Isso. Claudinho, obviamente que não eram porque o pessoal ama Claudinho. Ah, Claudinho, não é isso. É porque o pessoal estava querendo dizer assim, Carpini, enxerga, porra. Entenda, né? Carpini, bota Claudinho para jogar no lugar de Cáceres, velho. É o desespero, né, velho? É o desespero. Bom, e o Fabrício Mastercon falou que Série B à vista, infelizmente, é só um milagre para não cair para a Série B. Calma, tá certo. Né? Obviamente eu entendo a preocupação, porque realmente a gente não consegue ver peças, né? Eu acho que o mais complicado do Vitória é isso. Você não consegue ver jogador que vá conseguir melhorar muito de rendimento, né? E o Carpini também não vai conseguindo potencializar esses jogadores, e aí realmente a perspectiva não é boa. Tem o Kaiser que chegou, e aí, vai. Muda muita coisa o patamar do ataque? Ou... Cara, você acha que melhora o patamar? Quero saber sua opinião. É o famoso em terra de cego, né? Quem tem um olho é rei, mas não sei se melhora de fato, né? Assim, o Kais não é um goleador propriamente dito, né? Então, mas eu acho que melhora bastante, assim. Pra quem tem Carlinhos, né? Cara, eu acho E que Kaiser. Janderson. Então, você fez a melhor descrição possível, até da. Não, aí eu vou nem falar como analista, tá, Fábio? Eu vou falar como torcedor. Torcedor, vou vestir aqui a camisa do Vitória, que eu já estou vestido, e vou analisar como torcedor. Cara, a chegada de Kaiser é um alívio, não pelo jogador que Kaiser é. Eu acho que é um alívio por ter um camisa 9. Para você chegar e dizer assim, velho, tem um jogador para atuar ali. Entendeu? Tipo, pra você falar, velho, tinha um buraco aqui. Tinha, sei lá, tava. Tinha um buraco aqui que eu precisava preencher e preencheu, finalmente, depois de 4 meses de temporada aí, né? 3 meses, né? Vamos botar 3 meses. Mas vou considerar quatro porque o período ali de férias, né? Era para ter sido contratação também, era para ter rolado uma contratação de centroavante. Mas assim, não teve Coca-Cola no mercado, você foi atrás da Pepsi, né?
Tipo isso. Eu acho que é bem por aí. É um cara que não é um grande goleador. Usando o comentário do Carlos Júnior aqui, não tinha Budweiser? Foi de Kaiser, né? Ah, porra. O Ele seu fez ganha. muito melhor do que eu. É. Excelente. Quem foi que falou isso? Carlos. Carlos Júnior. Ele falou: se ainda fosse uma Carlos Júnior. Budweiser, mas não é, né? A Ah, Kaiser. Carlos, Mas é o que tem, né? É. Carlos Júnior tá sempre por aqui. Inclusive, Carlos, se você me encontrar no Barradão, fale comigo, né? Carlos, Saulo acho que nem mora aqui. Carlos acho que mora em. Saulo Lessa mora em Manaus, né? Depois ele confirma aí. Mas essa galera que tá sempre comentando aqui, que tem essas tiradas maravilhosas, falem comigo no Barradão aí, velho, que eu preciso conhecer vocês. Essa foi uma maravilhosa, velho. Não tinha uma Budweiser e veio uma Kaiser. Sensacional. Eu não preciso mais falar nada. Não preciso falar mais nada. É isso, velho. Avaliação É feita, isso. né? Da contratação. Bom, o Thomas Loureiro falou que o Carpini quer ir contra toda a torcida e acaba queimando os jogadores e se queimando. Inacreditável a arrogância e a soberba dele até nas coletivas. E falar em coletiva, não sei se a manchete aqui do GE foi distorcida, mas a manchete é o seguinte: Carpini diz que o Vitória voltou a jogar bem e valoriza empate na estreia da Copa Sul-Americana. Essa é a manchete Eu do não vi. Carpini. É. Se, velho, pelo amor de Deus. Não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar. Eu fico aí com um comentário de Tomás que. Ou Thomas, né? Não sei. Cara, eu acho que, assim, Carpini, ele entrou numa fase em que ele não tá conseguindo lidar com a crítica, velho. Eu acho que esse é um problema de Carpini. Ele não tá sabendo lidar com a crítica. Claramente, o time dele tá jogando muito menos do que no ano passado. O Carpini, com certeza, ele não tá. Não sei, velho. Me lembra, sabe? Eu tava vendo a entrevista de Abel depois do jogo contra o Botafogo. E sabe, ele tentando, sabe, enxugar assim o cenário muito feio do Palmeiras. O Palmeiras caiu e começou o Abel a ser criticado pela primeira vez em 4 ou 5 anos de Palmeiras. E aí ele está sendo criticado e não está sabendo lidar muito bem com essas críticas, né? Desde o ano passado. E Carpini, ele estava nadando numa maré maravilhosa aqui no Vitória, uma sensação maravilhosa do torcedor com ele, uma gratidão, de certa forma. E aí agora ele está sendo, assim, justificadamente criticado, assim. Eu acho que as críticas são muito justas, porque Carpini ajudou a montar o elenco. É bom lembrar isso também, né? Não sei se o pessoal comentou aí, falou nos comentários, mas assim, ele ajudou a montar o elenco. Muitos desses jogadores aí estão com indicação de Carpini. Ele fez o time ao molde dele, assim, fez o time com jogadores com características que ele prefere ter, para jogar do jogo do jeito que ele gosta de jogar, assim, potencializar o formato de jogo do Vitória do ano passado que deu certo. E o time, assim, entregou tudo para ele, deu uma moral retada para Carpini, e ele está entregando isso daí e ele não está sabendo lidar muito bem com as críticas. Então, e aí tem algumas coisas de pirraça mesmo, porque a coisa de Cáceres parece que é pirraça, velho. Parece que é pirraça. Eu entendo o lado de Carpini, ele é um técnico que tenta ganhar o grupo, né? E que tenta, digamos assim, recuperar o jogador. Eu entendo ele não querer perder Lucas Braga, porque ele aposta no Lucas Braga, ele acha que o Lucas Braga pode render, Cáceres pode voltar a render, né? Como já jogou bem no ano passado. Mas, velho, poupa o cara, porra, de jogar no Barradão, velho. É o básico que um técnico tem que fazer, pô. Cáceres está mal com a torcida, o pessoal quer ver Claudinho. Poupa Cáceres disso aí, velho. Já que você quer tão bem ao cara, poupa ele disso aí, pô. Poupa Lucas Braga disso aí. Já que você quer tão bem ao cara, deixa ele jogar fora de casa, em Caxias do Sul, como foi. Agora é engraçado, pô. No jogo de Caxias do Sul contra o Juventude, ele não botou nenhum dos dois. Entende a loucura que Né? dá? Faria até mais sentido, É né? isso. O Cáceres, que é mais defensivo, né? Jogar ali fora de Porra, casa. não é? E o Braga com Não mais dá, velho, não espaço, né? dá. Talvez conseguisse render. É realmente. Só para pegar aqui o trecho exatamente, né, do que o Carpini falou. Ele falou: são 7 jogos com uma vitória, mas também são 24 jogos com só 3 derrotas. Acho que hoje voltamos a jogar bem em alguns momentos da partida. Quando voltarmos a vencer, vamos recuperar a confiança que vai ajudar nos momentos de tomada de decisão. Não é só falta de confiança, né? Assim, é mais que isso, né? Ah, vai te lascar, Carpinho, pelo amor de Deus. É a única coisa que eu tenho para responder. Não Porque, é que tipo o assim, Vitória você cria, pegar.
quem só lê isso e não tá acompanhando o Vitória vai imaginar, não, o Vitória tá criando muito, e aí chega no último passe ou na finalização o time vem pecando, mas eu acho que o time vem pecando bem antes disso, né? Não é Velho, no. assim, pô, eu detesto, eu não gosto de falar esse tipo de coisa assim, mas eu vou ter que falar. É um pouco covarde você chegar e trazer esse dado de 20, são 24 jogos e 3 derrotas, não é isso que ele falou? Porra, Isso. velho, bicho, você tá enfrentando o Baianão, cara. Você tá jogando, disputando o Baianão, pô, primeira fase da Copa do Tipo, Nordeste, mas pô. foram três derrotas. Uma Copa do Brasil foi pro saco, outra Baiano, custou o título, e a outra você estreou perdendo para um adversário direto ali no Campeonato Brasileiro, né? Então são três derrotas pesadas, né? Pois é isso. É isso. Ganhou quando você, beleza, tá 24 jogos, aí ganhou, empatou contra quem você tinha que ganhar mesmo. Tinha que ganhar. Pô, o Vitória é grande, cara. O Vitória tem que pegar e dominar mesmo o Baiano como fez, sabe? Tem que pegar e disputar a Copa do Nordeste lá em cima mesmo, pô. O Vitória é um dos maiores vencedores da Copa do Nordeste, Carpinho. Tem que lembrar isso aí. O Vitória tem que estar na Copa do Nordeste para terminar como líder do grupo mesmo. Não existe isso. O que aconteceu com o Vitória é o que o Vitória tem que ser nessa Copa do Nordeste. Terminou como líder do grupo, tem que ser assim, pô. Tem que ser assim. Ah, chegou ao final do Campeonato Baiano invicto. Tem que ser assim, porra. Tem que ser assim. Ponto final. E aí você perdeu três, que ele tá falando, ah, são só três derrotas. É o que você falou. Uma derrota inexplicável, injustificável para o Náutico, em casa, no Barradão, jogando nada, tomando 2-0 em casa, sendo eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, sem jogar nada contra o time de Série C. Com todo respeito ao Náutico, que eu adoro o Náutico, mas a obrigação de classificar era do Vitória, pô. O Náutico era franco favorito, era franco atirador. E aí depois você perde para o Bahia, que jogou para o saco também a final, porque você recuperar um 2-0 é muito difícil, ainda mais jogando a bolinha que o Vitória está jogando. E você largar na Série A tomando um vareio de bola do Juventude, porque foi um vareio de bola do Juventude, pô. Contra um adversário, como você falou, direto, Fábio, direto da Série A, pô. Era pro Vitória iniciar a Série A, vendo o Juventude como, velho, tenho que começar a Série A aqui muito bem. É minha oportunidade de começar a Série A bem, empatando fora de casa que seja. Mas perder 2-0 tomando vareio do Juventude, não tem como, velho. Não tem como. Muito bem, E vamos aí pro ele tá, campinho? velho, só para finalizar, ele tá cavando um problema sério, muito sério com o torcedor. A coletiva aqui eu tô lendo alguns trechos e realmente. Ele justificou o Claudinho que o Claudinho tem 2 meses que ele não joga 90 minutos e precisou de mais tempo para se recuperar. Então acho que em tese o Claudinho não jogou porque não aguentaria. Jogou contra o Juventude, né? E jogar hoje, enfim, talvez não ele não Fez o conseguisse. planejamento errado, né? Que era para cá, se ele jogar lá e Claudinho aqui. Seria Aí, melhor. enfim. Muito bem. Bom, vamos pro campinho, vamos avaliar. Começando com o Arcanjo que voltou, né? Que também é um negócio que não deu para entender muito bem, né? Ele jogou com o Nem me Gabriel fale. Nem e me aí fale. hoje voltou Isso é um com o absurdo. Arcanjo. Era melhor fazer o inverso, né? Assim, tipo, ele tá. Só pra dar uma chance ao Gabriel, dá na Copa Sul-Americana, então, deixa o Arcanjo na Série A. Pois é, exato. Exatamente. O que é que ele queria? É porque Gabriel é acostumado, né, a jogar na altitude de Caxias do Sul, que é É, alto o mesmo. frio, né? Mas não faz diferença, pô. No frio, só pode ser isso. A justificativa deve ser essa, então. Aí ele é acostumado a jogar lá Lei no do Alfredo ex, Jaconi. confiou na lei do ex. Pô, só pode. Leite, só pode ser, velho. É. Aí tinha que entrar também com o Zé Marcos, né, que foi reserva. Tinha que entrar com o Ronald, beleza, ele entrou. Enfim, cara. Vamos de campinho, né? Vou ser breve, cara. Lucas Arcanjo foi regular. Regular. Muito bem, regular pro Arcanjo. Não teve muito trabalho, né? O gol também não teve culpa. Não, zero. A defesa aí, Alter e Zé Marcos. O Zé Marcos foi o cara que tentou cortar a bola, não foi do gol? Foi ele ou foi o Alter? Foi. Foi ele, né? Não, foi ele mesmo, foi ele mesmo. Alter eu vou colocar como bem, jogou bem, o verde musgo. E Zé Marcos, assim, Zé Marcos estava bem até o gol.
né? Eu acho que Zé Marcos fez um bom primeiro tempo, até assim, no primeiro tempo teve duas jogadas do Vitória de construção no ataque que foi quem, assim, quem fez essas jogadas foram os zagueiros, né? Teve uma jogada que Alter saiu driblando, foi lá para o ataque, e outra que Zé Marcos subiu para o lado esquerdo e conseguiu criar uma jogadinha ali, quebrar a defesa do Católico. Então o Zé Marcos vinha, Alter foi bem, eu acho que ele foi seguro, e tudo mais. Mas Zé Marcos estava bem até o gol. Aí ele falhou no gol, né? Tentou cortar e não conseguiu, e depois ele caiu muito de produção. Tanto é que foi substituído. Aí eu vou botar como regular. Muito bem. Cáceres, imagino o mais vermelho É possível, péssimo. né? Péssimo, péssimo. Não tem nem o que falar. Péssimo. Péssimo porque. Ah, foi só o gol, Vitor? Não, pô, não foi o erro só do gol. Ele errou o gol para premiar uma atuação ruim. O cara é extremamente burocrático, pô. Não chega à linha de fundo. Ah, é um negócio louco. Aí depois ele. Engraçado, pô. Só para comentar uma coisa aqui. Depois, Cáceres começou a chegar na linha do fundo, assim, misteriosamente começou a chegar na linha de fundo, começou a criar jogada no Vitória, e aí chamou a torcida e tal, não sei o quê. Pô, velho, hoje foi uma atuação terrível de Cáceres, sinceramente. Muito bem. Vamos para o lado esquerdo, Hugo. Foi muito diferente do Cáceres? Regular, regular. Muito bem. Então, regular para o Hugo, né? Defesa avaliada, só o Alter aí que se salvou aí na avaliação do Vitor Vilar. Bom, vamos para a dupla de volantes, né? O Hiller e o Baralhas. Hiller muito mal. Eu vou premiar Hiller mais uma vez com muito mal, porque é injustificável, assim. Acho até que é um jogador que já entregou alguma coisa na Série A do ano passado. Velho, não tem como, velho. Não tem como, pô. O cara, enfim, não é abster. Muito mal, Hiller. Tanto é que ele foi, assim, a atuação de Hiller é reconhecidamente ruim, que ele foi trocado no intervalo por Leão Oliveira. Foi a primeira alteração de Carpini, sabe? E não é a primeira vez que Hiller sai no intervalo, porque até próprio Carpini reconhece, cara, que ele não tá bem. Então, por que que não segura o cara? Pô? Por que que PP não jogou aí, por exemplo? Por que que Ronald não jogou aí? Ronald foi titular É. contra o Juventude e hoje não é titular. Nem entra em campo. O Carpini citou tanta confiança, né, na coletiva. Ele deveria ter colocado os jogadores com menos pressão, né? Hoje era um jogo ali para os jogadores menos pressionados ali para tentar vencer. E você vencendo, a pressão até de quem não jogou diminui, né? Então, é, Ele quer, não, ele quer. É isso, eu não entendo. Ele falou de confiança aí ele pega os caras que foram reprovados no início do ano e bota no jogo desse peso, como eu falei. Não tem como, pô, não tem como. ao menos que É ele óbvio que subestimou o você. adversário, achou que ia vencer facilmente. Não, fraco o adversário, vamos botar esses caras mesmo, que vai vencer. E aí vai retomar a confiança. Só se ele se confiou muito nisso, né? É a única explicação, realmente é a É. única explicação. Tá aí, eu concordo. Deve ter sido esse pensamento de Carpini, né? Chegou, não, a gente vai ganhar aqui no Barradão, vou recuperar a moral dos caras. Mas, assim, não tem justificativo você. Aí eu iria pela outra linha, sabe, Fábio? Eu iria pela linha de você botar Eric para jogar de início, para você botar Léo Pereira para jogar de início. Porque se você tem confiança que vai ganhar do adversário, você já pega seus reforços, meu irmão, já bota os caras para jogar do início, dá confiança para quem chegou agora, que tá limpo, digamos assim, que tá sem a mochila, né? Acho que eu Isso. iria por esse caminho aí. E Baralhas É. é regular também. Não sei muito o que falar de Baralhas, não. Vou botar regular. Bom, vamos. Tem o Mateuzinho, né? Que eu acho que dá para considerar como meia, né? Mateuzinho foi bem. Vou botar ele como bem. Fez o gol do pênalti. E Mateuzinho faz uma diferença enorme no Vitória, né? De E ainda tá no articulação, sacrifício, de né? Assim, sacrifício ainda. Mateuzinho claramente ainda não tá 100%, mas ele mesmo, sei lá, 70%, ele. é diferente, né? Eu não quero citar o Rato, mas lembrando de Rato, que graça. Velho, podia ser pior. Eu queria falar aí com nossos amigos, né? Com o Saulo, né? Com o Carlos Júnior, com o Tomás, que está aí comentando também. Podia ter Rato hoje, pô. Já que ele queria botar os caras que estavam em baixa para recuperar a confiança na estreia da Sul-Americana, botava Rato também. Podia ser pior, pô. Podia ter Rato. Então, graças a Deus que ele voltou com o Mateuzinho.
Muito bem. Temos aí o ataque, né? Mosquito e Braga, os pontas. Putz. Tô pensando qual nível de mal eu vou dar para Mosquito. Vou botar mal. Mal, vou botar mal. Mal, Laranjinha. Porque Mosquito, assim, no segundo tempo ainda teve alguma coisa de Mosquito, né? No primeiro tempo ele foi muito mal, mas É, no segundo tempo ele teve alguma coisinha ali. Agora, o Lucas Braga não preciso nem dizer, né? Acho que Alan já tá ligado aí. é Se vermelho não máximo tiver, aí. sinaliza aí. Que Menino Braga, meu amigo, se esse cara tiver psicólogo, o psicólogo dele deve estar com o trabalho da Zorra. Porque não é Bom, e possível. o Janderson. Mal. Ah, teve gente até que falou, pô, mas ele foi esforçado. Ah, meu irmão, o cara é centroavante, teve dois chutes que ele teve a oportunidade de chutar. Ele chutou o primeiro, ele teve a oportunidade de chutar de primeira, não chutou de primeira, preferiu ajeitar a bola, aí deu tempo da defesa chegar e bloquear o chute dele. No segundo, que ele decidiu, ah, não, aí eu vou chutar de primeira agora. Aí ele deu de primeira e pegou de tornozelo. Aí o chute foi mascado. Aí, Nino Janderson também, mal. É, o Rick Santos falou aqui, Lucas Bagre. Eu li mais cedo aqui, Lucas Praga, ao invés de Braga. É, Também bons trocadilhos aí da é. galera. O pessoal tem feito chamada de Lucas Bagre. Bom, temos ainda os jogadores que entraram, né? William Oliveira, Carlinhos, Fabri, Eric e Léo Pereira. Alguém se destacou positivamente aí dessa turma? Não. Eric vai para regular. Eu acho que tem alguma coisinha aí para tirar de Eric, mas ele precisa parar de ser aquele cara que simplesmente corta para a esquerda e chuta, ou corta para a esquerda e cruza. Mas pelo menos entrou com mais vontade que Mosquito, buscou muito a jogada pelo lado direito. Léo Pereira eu vou colocar como regular também. Achei que também tentou mais do que Lucas Braga, então é regular. Para Fábio eu vou colocar sem nota, porque entrou no finalzinho e não teve muita chance de fazer muita coisa não, então vai sem nota mesmo. William Oliveira e Carlinhos eu vou colocar como mal. O William Oliveira entrou no intervalo e quase deu entregada no segundo tempo. Eu não lembro direito o lance como foi, mas ele deu entregada, quase deu entregada no segundo tempo. Aliás, não, ele tinha uma jogada que estava sendo construída pelo Vitória, era para ele abrir em Léo Pereira pelo lado esquerdo, ele deu atrás. Aí o jogo do Vitória, que estava indo para frente para o ataque, para atacar o Católico, teve que voltar em Lucas Arcanjo. E teve outros lances também de Oliveira que não conseguiu criar impacto positivo no jogo. E Carlinhos, velho, é aquilo, né? Um cara alto que não consegue ganhar pelo alto. Então, vamos deixar ele mal. E Bom, e o Carpini, Carpini, meu irmão, dá para, depois de todas as críticas que eu fiz aqui, é, é o muito mal, né? É o vermelhão para ele aí. tô muito mal pro Carpini. O Thomas Loureiro falou que o Carpini está seguindo o mesmo roteiro do Condé. Até um lateral direito para ele morrer de amor está igual, sem falar do time definhando coletivamente. É, acabou o amor, né, pelo Carpini. Pior que é, viu? Parece. Claro, exige um. Eu acho que ele tem razão, viu? De fato, o cenário parece, né? Você tem Cara, Condé terminou o Baiano bem, né? Acho que a diferença é essa. Condé terminou o Baiano bem e Condé tirou de um time que era um time de Série B, um time de Série B completo. Vamos lá, rapidamente aqui. Condé, ele fez uma Série B incrível. Aí ele começou 2024 muito bem, sendo campeão baiano, ganhando do Bahia com boas partidas, né? Foi campeão baiano, recuperou isso ao Vitória. E aí depois o trabalho. E aí, é óbvio, a panelinha, né? Agora, com o mérito de Condé, de que o título baiano veio com um time que era de Série B ainda, você tinha Zeca, Osvaldo como titulares, vários jogadores de nível de Série B mesmo, jogando como titulares, né? E ele conseguiu ser campeão, e aí depois ele iniciou a Série A e foi uma derrota, assim, foi um desmoronamento do trabalho de Léo Condé, um desmoronamento absurdo até que ele foi demitido. E com esse roteiro.
né, de você ter proteção de um lateral direito, né? Na ocasião era Zeca e agora é Cáceres. O de Carpini, o sangramento dele é mais longo, né? Tem sido um sangramento mais longo, porque enquanto o Léo Condé conseguiu entregar alguma coisa no Baianão, o Carpini não conseguiu, velho. Porque eu acho que o torcedor do Vitória mais fiel, assim, que acompanha mais o time mesmo, que gosta de analisar, que é o nosso público aqui, ele não se empolgou com a coisa da invencibilidade. Não foi a invencibilidade que deu aquela confiança de que o trabalho de Carpini estava bem esse ano também. Era uma invencibilidade enganosa, né? O time se arrastava, conseguia vitórias muito apertadas, não conseguia jogar bola. Então ele já vinha defiando. E aí, quando veio o salto de desafio, né, que foi rodadas decisivas do Baianão, e aí entrou os jogos maiores da Copa do Nordeste, e agora a Série A, aí ele veio, né, caindo, né, desmoronando. A gente precisa ver ainda a sequência da Série A, né, se vai ser igual de Léo Condé. Mas o desmoronamento é mais lento, eu acho, que de Carpini do que de relações de Léo Condé. A sequência do Vitória, né? Só relembrando aqui, vai ter o Flamengo, né, no próximo domingo, no Barradão. Depois é o Atlético Mineiro, tá? Só corrigindo, não é o Inter. É o Atlético Mineiro, que também é chato, né? Difícil, fora de casa. Aí tem uma sequência que até dá pra começar a sonhar. Fortaleza em casa, aí Fluminense fora, né? Fluminense mal aí, trocou, foi o primeiro time a trocar de técnico. Mas se bem que até lá já pode, já tá mais ajustado, né? É, depois o Vitória tem o Grêmio em casa, que é um time também que não passa tanta confiança. É, Ceará Esse fora, que é um jogo do. confronto direto, né? Ó, É, pode não, falar. eu ia comentar, desculpa interromper, mas eu ia comentar que esse jogo do Grêmio tem um sabor especial, né? Que é quando Wagner Wagner Leonardo, né? Leonardo e Lucas Esteves vão pisar aqui de novo. É, depois de Flamengo e Atlético, a tabela é até boa. Na oitava rodada, por exemplo, tem o Vasco em casa. Aí tem um clássico Bavi na nona rodada. E, e aí o Santos em casa. Enfim, tirando esses dois primeiros jogos, os dois próximos, né, que são chatos, Flamengo e Atlético Mineiro, assim, tem jogos pontuáveis, praticamente todos. Né? Então acho que aí vai ser o momento aí pro Carpini. O time tem que ligar o motor aí, porque se não ligar, vai ficar difícil. Porque até basicamente ali a décima rodada são adversários que hoje a gente coloca do meio de tabela para baixo, né? Não são adversários que, que, que a gente coloca brigando pelo título, brigando por G6. Então são adversários em tese, né? Claro, tudo em teoria mais viáveis, né? E aí depois da terceira rodada até a décima, adversários viáveis, aí começa a complicar de novo. Décima primeira, Corinthians fora de casa. Aí tem Cruzeiro em casa, mas aí depois. Deixa eu ver aqui. Enfim, tem uma tabela relativamente acessível. Alguns jogos acessíveis, alguns em casa, né? Contra equipes que não estão bem assim, né? Então o Carpini vai ter que mostrar resultado aí nessas próximas rodadas, porque se não der, aí eu acho que já vai. A pressão vai ficar muito grande, né? É. A Série A pausa para o Mundial em que rodada, você sabe dizer? Ela pausa na décima segunda, que é justamente no jogo É, contra o Cruzeiro em casa, o último jogo. Eu acho que aí o crédito vai até aí, né? Assim, claro, se perder três seguidas, eu acho que não chega nem até aí. Mas conseguir pelo menos intercalar pontos, né, entre essas rodadas, eu acho né? que a avaliação final deve ir aí, né? Porque se for para trocar, troca com tempo para treinar, né? É isso. Eu acho que o ideal seria, porque é muito jogo seguido, né, velho? Não tem técnico que pegue É, uma coisa, uma sequência dessa e consiga promover alguma mudança de fato no time. Mas também não dá para ficar esperando até lá para promover uma mudança dessa importância, né? Tá bem complicado, cara, bem complicado. Se for, velho, assim, não acho ainda. Eu vejo que tem muita gente pedindo já o fora Carpini aí, mas eu não acho que seja ainda, né? Eu acho que Carpini ainda
O que ele precisa, eu acho que é um pouco de humildade, né? De entender que a crítica não é uma crítica desmerecida, é uma crítica que o torcedor sente que é merecida, cara. É uma crítica que é justa, uma crítica que é tentando, inclusive, o bem do trabalho de Carpini e a melhoria do Vitória. Então, enfim, ele ainda pode se recuperar realmente, né? Se ele conseguir tirar alguma coisa daí, né? É. Bom, então é isso, né? Então acho que passado a régua aí, em Vitória 1, Universidade Católica de Quito, né? Não é a chilena, né? É a equatoriana, 1, né? Tropeço aí do Vitória, que tem uma vitória nos últimos 7 jogos e vê sua crise aumentar. E tem nada mais, nada menos que o Flamengo, e o Saulo Lessa tá na esperança do Flamengo, cansado, né? Vai jogar na Venezuela e tal, realmente. Logística complicada, muitos desfalques também o Flamengo. Pode ser também, é uma oportunidade. Se consegue vencer o Flamengo, acho que aí já vira a confiança aí que o Carpini fala tanto, né? Aí todo mundo, a confiança de todo mundo será Amém, viu, elevada. Sal? Agora o reserva do Flamengo é Luiz Araújo. É, Pode vir de titular o Juninho. Meu amigo, qualquer um desses caras aí era titularaço aqui, viu? isso. Vamos rezar aí, velho. Vamos, Bonfim, ver se dá uma ajuda à mente de Carpini aí. É isso. Então vamos nessa. Valeu, Vitor Vilar. Bom descanso para você. Grande Valeu, meu abraço. povo. Obrigado aí. Só falando aí, 68 mil inscritos. Cara, eu lembrei que a gente esqueceu do melhor em campo. Mateuzinho ou Alter, só para finalizar. Putz, podia passar 100, né, velho? Podia ser o pior em campo, em vez do melhor em campo. Que tal? Pode ser, escolha, pô, à vontade, pode escolher. Não, vamos lá. O melhor em campo eu acho que foi Alter. Vou colocar como Lucas Alter. E o pior em campo é o El Paraguacho. El Cáceres, né? Paraguacho. Muito bem. Então, pontuado aí nessa reta final, já ultrapassamos aí a marca de 68 mil inscritos, né? Inclusive é 68,2 já, exatamente. Alan Roberto está esperto aí. Já aumentamos aí durante essa madrugada, né? Então, crescimento diário aqui no 45 minutos. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam. Deixem um like, se inscrevam no canal, comentem aí. Você que está vendo na versão gravada, comenta. Você que está ouvindo aí no Spotify, né, no Deezer, enfim, nos aplicativos de podcast. Vai no YouTube, abre aí rapidinho, só para dar o like aqui também, dar aquela moral. Você, porventura, que ouve só em áudio, né? Se inscreva também no YouTube, custa nada, é só abrir ali o celular rapidinho, pesquisar 45 minutos, fazer a sua inscrição, enfim, dá essa moral pra gente crescer bastante aí neste ano de 2025, assim como o futebol nordestino, né? Temos 3 equipes em competições sul-americanas, 5 na Série A, enfim, vamos juntos aí crescendo com o futebol da nossa região. Valeu, Vitor, valeu, Alan, valeu todo mundo que acompanhou, tamo junto e até a próxima.